O vendedor, quando ele conhece o processo, ele fala assim, por que alguém, que é o cliente, precisa comprar isso? Por que alguém compraria isso de mim? E por fim, por que alguém, que é o meu target, isso que é o meu produto, de mim, que é de mim, não do meu concorrente, agora? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as 3 coisas que fazem com que você identifique rapidamente a diferença entre um vendedor e um fechador de negócios, ou o que a gente aqui apelida na Insider de closer. Bom, a primeira coisa, pensa num vendedor ou numa vendedora top. Pensa assim, tipo, agora, pare e pense num vendedor top. Vou te dar um tempinho. Pensou? Beleza. Quando eu estou ao vivo, né, na sala de aula, eu peço para as pessoas me darem características que identificam essa pessoa. Ah, é simpática. Ah, é comunicativa. Ah, é persistente. Ah, legal. Ah, é trabalhadora. Ah, bom, e vai, várias características. E aí, beleza, eu vou coletando essas características, vou anotando para depois eu debater quais são as 3 principais características que definem, né, um profissional que de fato fecha negócio. A primeira delas, e depois de muito ouvir essas pessoas com que eu estou dando aula ao vivo, e também de uma pesquisa que foi feita na Austrália com mais de 10 mil vendedores. Essa pesquisa ela mostrou, né, depois de tentar identificar, porque todo mundo queria identificar, pô, qual que é o vendedor top, né? Onde você chega num padrão e tal. Então assim, o que foi identificado? Essa pessoa, esse vendedor ou vendedora, ele ouve melhor do que fala. Ah, Elião, pô, vendedor fala pra caramba. Eu sei, eu não disse que o vendedor, ele ouve mais do que fala. Esse vendedor top, essa vendedora top, é uma pessoa que sim, fala bastante, mas ouve melhor do que fala. É por isso que quando um vendedor sênior leva um vendedor júnior na conta, ou vice-versa, tá? O vendedor júnior está atendendo uma conta há um tempão e resolve levar o chefe dele. O chefe dele é vendedor top já, experiente. E aí, esse chefe dele vai na conta pela primeira vez, o vendedor júnior está indo na conta há um tempão. Esse vendedor, chefe dele, vai à conta pela primeira vez e volta com 3 ou 4 oportunidades já, só no bate-papo. Por quê? Ah, porque é mais experiente. Então, porque ouve melhor do que o Juninho ali. Ouve. Desenvolveu a capacidade de, numa dica do cliente, numa deixa, numa frase que o cliente reclama, ele simplesmente fala, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Opa, esse cara está precisando disso. Opa, aqui se eu trouxer isso, a chance de rolar é grande. Então, ele ouve muito. Você sabe disso, você conhece pessoas, e aí eu pergunto, essa pessoa que você pensou, né, que é vendedor ou vendedora top, você concorda comigo que essa pessoa ouve melhor do que fala? Pode falar bem pra caramba, tá? Mas, cara, como escuta, né? Como saca. Essa é a primeira característica. A segunda característica, que tem a ver com a primeira, faz sempre perguntas inteligentes. Como assim perguntas inteligentes? Todo mundo quer saber fazer pergunta inteligente. Então, são perguntas que são focadas para o fechamento, o tempo todo. Como assim? São perguntas que têm sempre segundas intenções. E isso não necessariamente é ruim. Ou seja, toda pergunta que está fazendo, toda investigação que está fazendo é para qualificar a oportunidade. O tempo todo. Pergunta aberta, pergunta fechada. Então, o que é uma pergunta aberta? Pô, me conta um pouco da sua empresa. Como é que você passou esses 2 últimos anos diferentes, né, no mundo? Ah, a gente até que se deu bem, porque embora a gente tenha sofrido um pouco no início, a gente se adaptou. Quer dizer, ele está dando uma resposta aberta, mas que um profissional de vendas que tem 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvir melhor do que fala, ele capta coisas interessantes para poder moldar, né, a estratégia de ataque, né, no bom sentido, na sequência. Então, essa é uma coisa muito importante. Ouve muito melhor do que fala, mas faz perguntas inteligentes. Uma vez um headhunter me disse essa frase, eu nunca mais esqueci. Olha, Elio, você vai ser contratado pelas perguntas que você fizer ao presidente da empresa. Era o presidente da SAP, o Antunes, que eu ia ter a entrevista com ele. E não pelas respostas que você der para ele.
acredita em mim, você será contratado ou não pelas perguntas que você fizer para o entrevistador e não pelas respostas que você der. E aí realmente eu tomei essa postura e fui lá, e eu era para ser diretor de canais, e eu comecei a fazer perguntas. Cara, você já, para o presidente, você já pensou em como vai estruturar essa área de canais, né? Como é que vai ser o recrutamento, né? Como é que você vai treinar todos esses canais de vendas, como vai ser a capilaridade, mais ou menos que tipo de volumetria você quer ter? Você quer ter 70 canais no Brasil ou você quer ter tipo 600 canais no Brasil? Foi muito legal, porque ele é brincalhão, o Antunes, né? Ele fez assim para mim: olha, cara, eu não tenho a menor ideia do que você está me perguntando, eu acho que eu preciso de você mesmo aqui. O Headhunter me deu esse toque antes, e quando eu fui conversar com o presidente da empresa, claro que eu respondi várias perguntas, mas eu fiz várias perguntas porque eu fui com esse modelo mental para lá, né, de fazer perguntas inteligentes sobre o business. E isso me qualificou como uma pessoa que, parece que sabe o que está falando. E aí, sabe o que eu fiz? Quando eu saio lá da SAP e monto, 5 anos depois, e monto a minha primeira empresa de vendas, a Sales Talent, que hoje virou Insider, é o mesmo CNPJ. Quando eu monto essa empresa, peraí, isso serve para vendas, serve para conquistar cliente. Eu não estou me vendendo quando eu estou fazendo uma entrevista de emprego? Então isso deve servir para vendas também, e serve. O seu cliente vai te contratar pelas perguntas que você fez para ele. Se essas perguntas forem inteligentes, mostrarem que você domina o assunto e principalmente, muitas vezes, se ele não souber responder essas perguntas, ele vai sentir intrinsecamente que ele precisa de você. Vou te dar um exemplo, né? Eu chego assim e falo assim, vendas. Eu chego lá pro cliente e falo assim, eu vou falar da SAP, a gente usava essa. A gente falava assim, eu tenho 6 perguntas que eu vou te fazer. Na verdade, são 3 que viram 6. Se você responder sim para todas elas, acho que você não precisa de um ERP. Ou seja, você não precisa de um sistema de gestão e eu não vou conseguir te vender. A gente perguntava pro cliente assim, qual é o teu produto que vende mais? E qual é o teu produto mais rentável? Qual o teu vendedor que vende mais e qual o seu vendedor mais rentável? Qual o seu cliente, o seu maior cliente, o cliente que compra mais de você, e qual o seu cliente que te dá a maior rentabilidade de fato? Só isso. Na visão produto, na visão cliente e na visão vendedor ou filial, a coisa é ampla. Você consegue saber sim para todas essas respostas? Cara, você já está resolvido, você não precisa do sistema de gestão, você está redondinho. Né? Então, quando você pergunta esse tipo de coisa, ou você sabe qual foi a última vez que o cliente comprou o produto tal, rápido, você sabe me dizer qual é o ticket médio que o Nordeste paga pelo seu produto versus o Sul? Você sabe o ciclo de venda médio dos seus produtos ou das suas ofertas? 2 meses, 1 mês e meio? Isso tem evoluído, isso tem melhorado, isso tem baixado? Quando você começa a ter esse tipo de questionamento, você fica mais inteligente na visão do cliente. Então, lembra, ouve melhor do que fala e faz perguntas inteligentes. E por último, não menos importante, o vendedor top, fechador, sabe exatamente onde está no processo. Ele conhece o processo ponta a ponta, toda a jornada do cliente, desde o suspect que vira um prospect, que vira um lead. Se você ainda não conhece, a metodologia de vendas, esse cliente ele vai evoluindo até fechar negócio e depois ainda comprar mais ou então virar um caso de sucesso, Tem toda uma jornada do cliente. O vendedor top, ele conhece exatamente como é e qual é a jornada de um cliente na empresa onde ele trabalha, quais são os passos. Ele sabe, como ele sabe o processo, ele sabe exatamente o que deve ser feito em cada etapa. Então a gente brinca, Ele nem é lento e nem é o rapidinho, apressadinho. Ele faz exatamente o que deve ser feito. Ele sabe que no início não é para vender ainda, é para conquistar a confiança do cliente. Ainda é para uma fase de educar o cliente para entender se ele realmente precisa daquela solução ou não. Depois educar esse cliente para saber que se ele precisa daquela solução, a melhor solução dentre os players do mercado é a minha. Porque é muito legal. O vendedor, quando ele conhece o processo, ele fala assim, por que alguém compraria isso de mim e não do outro, e agora e não depois? Tá vendo? Esse é o tipo de pergunta inteligente. Se você souber a resposta clara para cada uma dessas questões, você vai, com certeza, conhecer o processo e saber o que tem que fazer em cada etapa. Então não se esqueça, são 3 coisas fundamentais. Ouvir melhor
do que fala, mesmo que você fale muito bem e fale bastante, sem problema. 2, fundamental, fazer as perguntas inteligentes, que sempre tem segundas intenções para conquistar esse cliente, igual ao início de namoro, quase toda pergunta que você faz é para isso. E 3, sabe exatamente onde está no processo. Legal? Espero que tenha sido útil, que você reflita sobre isso e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!